Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 12, o profeta inquieto. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, a Ti nos dirigimos confiando nos méritos de Jesus, nosso Salvador. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a Tua Palavra, ensinando-nos a mensagem que o Senhor tem para nós na vida do profeta Jonas. Que o Espírito Santo esteja com os meus irmãos e comigo ao abrirmos a Tua Palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. O profeta inquieto, o profeta fujão, o profeta que ficou infeliz com o sucesso da pregação, o sucesso do evangelismo que Jonas fez na cidade de Nínive, não trouxe alegria, contentamento para o seu coração. Ele ficou deprimido, ficou chateado, porque ele não queria que os ninivitas se convertessem. Dá para entender isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Dá para entender este espírito de Jonas? Ele estava torcendo pela destruição dos ninivitas. O profeta insatisfeito com o sucesso da sua pregação. Jonas pregou sobre o arrependimento, mas no fundo, ele não queria que os ninivitas se arrependessem dos seus pecados. Estava torcendo pela destruição deles. Ele não gostava dos ninivitas e queria sim a destruição deles. Mas Deus lhe pediu para pregar sobre a graça. Deus lhe pediu para pregar sobre o arrependimento. Oh, quantas lições nós temos para aprender aqui na experiência de Jonas com os ninivitas. Por isso, queridos, o verso áureo está em Jonas capítulo 4, verso 11. Deus disse a Jonas: "E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?" Deus é gracioso, Deus é misericordioso. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho, são boas novas da graça divina. Você não vai encontrar graça em outras religiões. Somente no cristianismo, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo é uma religião banhada de graça, impregnada de graça, de misericórdia, de perdão. Uma religião onde o Deus que nós adoramos nos procura, corre atrás de nós, insiste em falar conosco, em dialogar conosco. Isto está exemplificado na vida e na experiência de Jonas. Uma das histórias mais interessantes das Escrituras é a de Jonas. Ali estava ele, um profeta de Deus, chamado pelo Senhor, mas que fugiu do chamado. Então, depois de ser persuadido de maneira dramática a mudar de ideia e obedecer ao Senhor, ele finalmente o fez, mas apenas para se queixar de que as pessoas a quem havia sido chamado para testemunhar e pregar tinham se arrependido, tinham sido poupadas da destruição. Queridos, dá para entender? Insatisfeito com o sucesso da pregação do Evangelho. Esse é um exemplo de alguém que não tinha descanso. Jonas não tinha descanso porque estava fugindo de Deus. Quem pode ter descanso fugindo de Deus? Que não estava em paz, a ponto de Jonas clamar: "Agora, Senhor, peço que tires a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver." Jonas capítulo 4, verso 3. Elias, no momento da sua vida, pediu para morrer. Jonas, no momento da sua vida, pediu para morrer. Mas, queridos, você e eu também somos chamados por Deus para sermos profetas. Pertencemos a um movimento profético. Todos os que pertencem ao movimento profético e pregam as profecias de Deus, de Daniel, de Apocalipse e outras, eles são vistos por Deus como profetas. Nós temos uma missão dada pelo nosso Deus.
uma missão de anunciar as profecias, principalmente os eventos escatológicos que mostram que a volta de Jesus está muito próxima. E nós temos que nos alegrar, nós temos que agradecer a Deus por esse privilégio de sermos chamados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo para cumprir esta missão profética. Queridos, que a experiência de Jonas seja uma inspiração na sua vida e também uma advertência para nós, para que nos alegremos. Não é só você e eu que devemos e podemos desfrutar da graça divina. Deus quer nos ensinar que a graça, ela cobre o mundo inteiro. A graça divina cobre pessoas que estão em todas as religiões do mundo, em todas as igrejas do mundo. Pessoas cultas, pessoas incultas, pessoas que amam a Deus, pessoas que são ateias, pessoas que não querem saber de Deus. A graça divina corre atrás de todos e quer alcançar a todos. E Deus tem uma missão para você. Você é o portador das boas novas da graça divina. Aleluia! Na parte de domingo, fugindo, o profeta Fujão, ele fez exatamente o contrário do que Deus pediu. Deus pediu para que ele fosse à cidade de Nínive, ele foi exatamente para a cidade de Tarsis. Ele vivia a poucos quilômetros da cidade de Jope, que é uma cidade portuária, e ele foi até Jope, e ali ele comprou uma passagem, entrou no navio, não em direção a Nínive, mas em direção a Tarsis. Queridos, nós sabemos que Tarsis estava a 3.539 quilômetros de Jope. E Nínive, a cidade para onde ele deveria ir, atendendo e obedecendo o mandado de Deus, Nínive estava somente a 1.126 quilômetros de Jope. Ele comprou uma passagem para uma cidade muito distante da missão que Deus deu para ele. Ele pensou, eu vou para uma cidade bem distante, eu vou para Tarsis, e lá eu vou esquecer de Nínive, e Deus vai se esquecer de mim também. Queridos, Deus não se esquece de você. Deus, quando pede, Ele pede. Deus, quando dá uma missão, Ele espera que esta missão seja cumprida. Você pode pensar assim, não, mas eu tenho livre-arbítrio. É óbvio que você tem o livre-arbítrio. Jonas também tinha o livre-arbítrio. Ele poderia dizer sim para o chamado de Deus ou não para o chamado de Deus. Ele disse não. Ele foi para Tarsis, não para Nínive. Mas Deus aceitou o não de Jonas? É aí que está a questão, meu querido irmão. Será que Deus aceita um não que você dá para Ele? Será que é prudente dar um não, dizer um não para Deus? Eu já li a história de William Foy. Eu já li a história também de Hazen Foss. Pessoas que viveram contemporâneas a Ellen Gold Harmon, que depois se tornou conhecido como Ellen Gold White. Queridos, Hazen Foss, ele disse não para Deus. E queridos, Hazen Foss, que era cunhado de Elizabeth, irmã gêmea de Ellen, Hazen Foss, quando disse não para Deus, porque tinha o livre-arbítrio, para dizer não para Deus. Mas ninguém pode ser feliz dizendo não para Deus. É óbvio que você pode dizer não para Deus, mas não é sábio, não é prudente você dizer não para Deus. Porque dizer não para Deus é dizer sim para quê? É dizer sim para Satanás? É dizer sim para a morte? Porque em Deus tem a vida. Se você diz não para Deus, você diz não para a vida eterna. Deus não aceita um não e deixa tudo como está. Deus insistiu com Hazen Foss, mas ele insistiu também em dizer não para Deus. Finalmente Deus tirou o dom profético de Hazen Foss e colocou sobre Ellen Gold Harmon, uma menina de 17 anos de idade. Mas queridos, quando Deus tirou o dom profético de Hazen Foss, saiu também dele o Espírito do Senhor. E ele se sentiu perdido.
Nunca mais teve interesse na palavra de Deus, em Bíblia, em religião nenhuma. Ele dizia, eu estou perdido. Ele dizia, a coroa da vida eterna que Deus daria para mim, Ele vai dar para você, Ellen. Deus tirou de mim e deu para você. Queridos, quando Jonas disse não para Deus, Deus insistiu. Jonas correu de Deus e Deus correu atrás de Jonas. Imaginem Deus correndo atrás de Jonas. É assim, queridos. Deus não foge de você. Nós é que fugimos de Deus. Mas adianta fugir de Deus? Para onde eu fugirei de Deus? Numa caverna? Lá dentro da caverna, Deus achou Elias e perguntou para Elias, que fazes aqui, Elias? Eu tenho uma missão para você, Elias. E tirou Elias da caverna e colocou na mão de Elias a missão, o trabalho de ungir ainda 2 reis e escolher um profeta que fosse o seu sucessor. Queridos, nós não podemos fugir, porque Deus corre atrás de nós, tira-nos de dentro do quarto escuro. Jonas fugiu de Deus, entrou dentro de um navio, foi lá no porão do navio, deitou e estava dormindo. Deus foi lá no porão do navio e tirou Jonas de lá. Deus vai aonde você está e o traz de volta, porque Ele quer salvar você. E não tem como salvar você se você está fugindo da missão que Deus deu. Deus dá o dom, mas esse dom tem que ser exercitado, tem que ser usado para a honra e glória de Deus. Meus queridos, na história de Jonas, nós vemos, abra sua Bíblia, nós vemos aqui um homem que, usando o seu livre-arbítrio, disse, bom, eu posso escolher não servir a Deus. É verdade, você pode escolher não servir a Deus, mas isto significa perdição. Perdição. Aqui diz em Jonas capítulo 1, verso 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Será que Deus tem noção, tem consciência da malícia, da malignidade, da pornografia, da fornicação, do adultério, da pedofilia, do abuso das crianças? Deus tem noção, Ele tem consciência de tudo o que está acontecendo nas grandes cidades? Deus sabe de todas as coisas. Assim como os pecados de Sodoma e Gomorra subiram até Deus, e Deus decidiu queimar Sodoma e Gomorra, assim também na cidade de Nínive ocorriam os mais terríveis pecados, a maior idolatria, mas Deus estava vendo tudo isso que estava acontecendo em Nínive. Mas Deus sempre dá uma oportunidade. Ninguém morre sem uma chance de se salvar. Deus dá uma chance, dá 2 chances. Deus é um Deus de muitas chances. Por isso Deus não queria destruir a cidade de Nínive sem primeiro dar para eles a oportunidade, a chance de se arrependerem dos seus pecados, confessarem os seus pecados. E por isso Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um pregador. Deus precisa de um pregador hoje. Hoje Deus precisa de um pregador. Você pode estar pensando, não, mas eu não sou pastor. Deus não está precisando de pastor. Deus está precisando de pregador. E o pregador pode ser um leigo, disposto a servir, disposto a falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus vai derramar o Espírito Santo sobre você. Jonas capítulo 1, verso 3 diz, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Pagou para fugir de Deus. Satanás cobra caro. Você não ganha de graça cigarro, cocaína, droga, maconha. Você compra. Há pessoas que gastam todo o dinheiro que tem para adquirir as drogas. Você compra. Satanás cobra caro. É um preço caro que você paga quando você rejeita a graça de Deus, o perdão de Deus.
Por isso Jonas gastou o dinheiro que tinha para comprar uma passagem, para fugir de Deus. Queridos, Satanás hoje continua fazendo com que você gaste o seu dinheiro em coisas que te afastam de Deus, que te escondem de Deus. Mas nós não deveremos esbanjar nosso dinheiro para fugir de Deus, e sim para ajudar aqueles pequeninos que Jesus chamou de: quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Aqui diz que Jonas pagou a passagem, desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. E o verso 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Ah, Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é soberano. Você pode estar pensando: eu não concordo com esta maneira de Deus agir. Deus não é democrático. Deus não é democrático. Deus não pergunta para você: você concorda com essa minha maneira de agir? Deus é soberano. Ele age da forma como Ele quer agir. Quem vai dizer que Deus fez errado? Quem vai dizer que Deus não deveria ter agido assim? Quem vai dizer que Deus poderia ter deixado Jonas fugir e não mandado uma tempestade para atingir aquele navio? Queridos, Deus é soberano e continua sendo soberano. Nós nos submetemos a Deus porque Ele nos ama. Nós nos submetemos a Deus porque Ele nos criou, porque Ele nos redimiu em Cristo Jesus. Ele nos comprou pelo sangue de Jesus. Nós pertencemos a Deus pela criação e pela redenção. E Ele é soberano. Ele não pergunta para você qual é o dia para se guardar. Ele estabelece o dia para se guardar. Ele não pergunta para você qual a sua ideia sobre o dízimo. Ficaria bom para você 5%, 6%, 7%? O que você acha? Deus não pergunta, Deus determina. É 10% dízimo. O dia de guarda é o 7º dia, é o sábado. Queridos, Deus estabelece o certo e mostra o que é errado. Ele não deixa para que você decida o que é certo e o que é errado. Ele já decidiu. Deus é soberano nas suas decisões. Ele quer nos salvar a qualquer custo, a qualquer preço, porque Ele já pagou o maior preço, que é o sangue de Jesus. Por isso Ele é dono da nossa vida. Agora você pode não reconhecer isso, mas Ele continua sendo o dono da sua vida. E aqui a Bíblia diz em Jonas 1, verso 4, que Ele mandou uma grande tempestade e o navio estava para se quebrar. Verso 5: então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Aqueles marinheiros, eles tinham seus deuses. Eram pagãos, não adoravam o Deus verdadeiro de Israel. Mas eles clamaram ao seu Deus. Cada um segue a luz que tem. Você não pode seguir a luz que não tem. Por isso nós que temos uma luz maior, precisamos partilhar esta luz maior com os outros, que ainda não possuem esta luz maior. Eles clamaram ao seu Deus, assim como muitos irmãos nossos católicos clamam aos santos, clamam à Virgem Maria, clamam aos santos da igreja, pensando que estão fazendo certo. Queridos, é a luz que eles têm. Alguém precisa abrir para eles a Bíblia, ir na casa deles e ler para eles a Bíblia, mostrando que há um só intercessor entre Deus e o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Só Ele morreu por você. Só o sangue de Jesus pode nos perdoar os pecados. Mas esta luz tem que ser partilhada. Por isso Deus precisa de profetas, de pregadores. E aqui diz o verso 5: então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Em meio àquele desespero, vocês estão percebendo que Jonas não entrou no navio e já desceu e foi para o porão dormir. Não, aqui dá a entender que quando o navio estava sendo açoitado por aquela tempestade e que os marinheiros estavam jogando tudo fora para que o navio não se quebrasse e não afundasse, Jonas estava alheio. Jonas não se incomodou com o desespero dos marinheiros. Ele simplesmente fugiu, deixou de ajudar também.
fugiu, descendo para o porão, deitou-se e dormiu. Como podemos dormir enquanto o mundo está morrendo? Como nós podemos continuar sonolentos e mornos? Acorda, Laodiceia! Acorda, Laodiceia! Como nós podemos continuar mornos, dormindo, sonolentos espiritualmente, sem o Espírito Santo, sem partilhar, sem testemunhar, enquanto milhares e milhares estão morrendo cada dia, sem conhecer a luz do Evangelho? Queridos, nós não podemos dormir. Não podemos dormir enquanto as pessoas perecem ao nosso redor sem Jesus. Nós temos uma missão. Jonas tentou fugir da missão dada por Deus, mas Deus foi buscá-lo no fundo do navio. Acordou Jonas. Aqui diz o verso 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Foi Deus que usou o chefe do navio para descer até Jonas e acordá-lo. Queridos, Deus usa pessoas, não usa somente profetas, não usa somente pastores, não usa somente você, cristão, adventista do sétimo dia, não. Deus usa qualquer um que Ele quiser. Deus usou este mestre do navio para acordar Jonas do seu sono. Nós dizemos que as pedras estão clamando. Pedras estão clamando. Vídeos no YouTube, vídeos que estão mostrando pessoas que estão acordadas. Elas estão entendendo os sinais dos tempos. Elas estão entendendo que chegou o tempo do fim, o fim do mundo. E muitos cristãos adventistas estão o quê? Dormindo. Sonolentos. Queridos, Deus quer acordar a sua igreja, despertar a sua igreja, reavivar a sua igreja. Que tens dormente, disse o chefe do navio, levanta-te, invoca o teu Deus. Você tem um Deus? Invoca o teu Deus. Você crê no Criador dos céus e da terra? Você crê em Jesus Cristo? Você tem a certeza da salvação? Ou você tem a certeza da perdição? Ou você está em dúvida se está salvo ou se está perdido? Se você está em dúvida se está salvo ou perdido, provavelmente você esteja o quê? Perdido. Se um marido fala assim: eu não sei se eu amo a minha esposa ou não amo, eu digo rapidamente: você não ama. É claro. Se você está em dúvida se ama ou não ama a sua esposa, meu querido amigo, você não ama. Porque quando nós amamos, nós sabemos que amamos. Eu sei que eu amo a minha esposa. Eu sei que eu amo a Jesus. Quando Jesus perguntou para Pedro: tu me amas? Pedro não ficou assim sem saber responder. Ele disse: eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Queridos, quando nós amamos Jesus, quando nós amamos as almas pelas quais Jesus morreu, nós sabemos, nós fazemos planos. Onde eu vou, eu levo a minha Bíblia. Onde eu vou, eu levo o meu vidrinho com óleo santo, óleo ungido, para ungir pessoas. Onde Deus colocar pessoas no meu caminho, na casa onde aparecer alguém, eu abro a Bíblia, eu falo de Jesus. Queridos, nós sempre estamos à disposição de Deus, a qualquer hora, a qualquer dia. Não tiramos férias. Você não tira férias de Deus. Há pessoas que nas férias tiram férias de Deus, não vão à igreja no sábado porque estão de férias. Pastores que estão de férias, às vezes, não vão à igreja no sábado porque estão de férias. Não pregam porque quando convidados dizem: não estou de férias. Interessante, não é? Você tira férias de Deus? Queridos, Jonas foi acordado por este homem. E este homem disse: invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Até aqui, eles não sabiam por que estava acontecendo aquele grande mal, aquela grande tempestade. Eles ainda não sabiam a causa. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Existia uma causa. Todo efeito é provocado por uma causa. Causa, efeito. Causa, efeito. Isso é óbvio. Qual era a causa daquela grande tempestade? O profeta Fujão. O profeta Fujão. Queridos,
toda esta pandemia que nos ataca no mundo inteiro. Ah, não tem uma causa. Tem uma causa sim, é causa e efeito. E aqui o verso 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Vocês estão percebendo que Deus usou estes homens do navio para arrancarem de Jonas a verdade, para arrancarem de Jonas o testemunho. Só quando forçado ele testemunhou. Só quando inquirido ele respondeu. Sabem quando as pessoas colocam aquele saca-rolhas numa garrafa e eles vão girando o saca-rolhas e então puxam. E então quando a rolha sai, então faz plum. Então vem tudo para fora. Queridos, estes homens que não eram tementes ao Deus Criador dos céus e da terra, eles foram usados por Deus como saca-rolhas para arrancarem de dentro de Jonas a crença dele. Nos fale de onde você é, qual é o teu povo, qual é o teu Deus, qual é a tua missão, qual é o teu trabalho, qual é a tua profissão. Por que você está nesse navio? E ele então teve que falar. Isto também vai acontecer com muitos adventistas do sétimo dia calados, dormentes, que quando for aprovada a lei dominical, quando acontecerem estes sinais catastróficos de sinais no sol, na lua, nas estrelas, o grande tremor de terra, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, as pessoas apavoradas ao assistirem todos esses sinais majestosos anunciados em Apocalipse 6, versos 12 a 15, esses sinais do sexto selo, anunciando a chegada do selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios pelo sinal da besta, o povo apavorado vai querer saber por que este grande tremor de terra, por que este sinal no sol, na lua, nas estrelas, o que está acontecendo? Somente então alguns cristãos adventistas vão ter coragem, porque eles vão ser inquiridos, eles vão ser buscados em casa, eles vão ser colocados diante da televisão e vão perguntar: o que é que você crê? Qual é a explicação que você dá para tudo isso que está acontecendo? E então, queridos, alguns vão falar. Graças a Deus, alguns vão falar. Porque os 144 mil não precisam ser inquiridos. Os 144 mil não precisam ninguém usar um saca-rolha para arrancar deles a verdade e o testemunho. O testemunho sai deles voluntariamente. Eles estão testemunhando até mesmo pelos poros de que Jesus Cristo está voltando. Mas muitos cristãos dormentes terão que ser acordados para darem o seu testemunho. E finalmente Jonas deu o seu testemunho, verso 9: eu sou hebreu. Por que ele não falou antes? Ninguém sabia que ele era hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Se ele estava no meio de tantos tripulantes que não conheciam o Deus verdadeiro, em vez dele falar para os outros e testemunhar quem ele era e qual é o Deus verdadeiro, visto que todos adoravam Deus falsos, ele foi dormir. Por que não testemunhar quando as pessoas precisam do seu testemunho para conhecerem Jesus? E o verso 10: então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor. E agora diz o verso 11: disseram-lhe: o que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os homens o lançaram no mar. Queridos, Deus permite que você seja lançado no lugar onde você não gostaria de ser jogado. Deus permite que aconteçam coisas na sua vida e na minha vida que nós não gostaríamos que acontecesse. Mas quando Deus permite, assim como no caso de Jonas, Deus permitiu que ele fosse lançado no mar, assim Deus também permite que você chegue em situações, circunstâncias difíceis. É porque Deus quer que você testifique
Deus tem um propósito maior. Ele quer salvar as pessoas. Ele quer salvar você. Deus não nos abandona. Deus fará qualquer coisa para salvar-nos de nós mesmos. Esse é o Deus. Esta é a graça de Deus. Aleluia. Na parte de segunda-feira, um descanso de 3 dias. Queridos, essa expressão que Jonas permaneceu no ventre do grande peixe 3 dias, 3 noites. 3 dias e 3 noites são 3 dias. A maneira em que os orientais contavam o tempo é diferente como os ocidentais contam o tempo. Hoje, quando alguém diz para mim, daqui 3 dias você volte aqui. Então eu espero passar 72 horas para depois voltar para falar com uma pessoa, porque ele falou volte aqui depois de 3 dias. São 3 dias de 24 horas, são 72 horas. Mas, queridos, isto acontece no nosso pensamento ocidental. No pensamento oriental, quando eles falavam 3 dias, eles estavam usando o sistema de contagem do tempo deles, que é chamada de contagem inclusiva. O que significa a contagem inclusiva? A contagem inclusiva é quando pega um pedacinho de um dia, mesmo que seja 1 hora de um dia, 24 horas de outro dia e mais 2 horas do outro dia. Isso eles contam na contagem inclusiva como sendo 3 dias. Na realidade, podem ter sido somente 28 horas. 28 horas? Por exemplo, se você pega 2 horas de um dia, 24 horas de outro dia, são 26 horas, e 2 horas de outro dia, são 28 horas, mas na contagem inclusiva eles chamam de 3 dias. Isso é contagem inclusiva. Se alguém nasce no dia 31 de dezembro, por exemplo, na contagem inclusiva, no dia 1º de janeiro, ele tem 1 ano. Não é a nossa maneira de contar, mas é a maneira oriental de se contar. Por isso, queridos, nós temos que entender que o tempo que Jonas permaneceu no ventre do grande peixe é o tempo que Jesus Cristo permaneceu na sepultura. Porque o próprio Jesus Cristo usou esta expressão. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12 e o verso 40. Mateus capítulo 12 e o verso 40. Aqui nós lemos: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, do grande peixe, ninguém sabe se era uma baleia, mas era um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Algumas pessoas que querem dizer que Jesus Cristo ficou 72 horas morto, então elas dizem que Jesus morreu na quarta-feira. Mas, queridos, você está tentando entender a Bíblia pelo pensamento ocidental, mas a Bíblia segue um pensamento oriental. É contagem inclusiva. Jesus morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira. Das 3 horas da tarde até às 6 da tarde, são 3 horas. 3 horas da sexta-feira. Aí Jesus Cristo permaneceu morto 24 horas do sábado. 3 horas da sexta-feira mais 24 horas do sábado são 27 horas. Ele ressuscitou na madrugada do domingo, do primeiro dia da semana. Vamos supor que Jesus Cristo tenha ressuscitado aí 1 hora da manhã ou 2 horas da manhã. Então você soma as 3 horas da sexta, as 24 horas do sábado, mais 8 ou 9 horas do domingo. Então você vai ter o que aí? 3 mais 24, 27. Mais 8, 35 horas. 35 horas, queridos. Sendo chamado de 3 dias, porque é a contagem inclusiva. Jesus Cristo não permaneceu morto 72 horas. Queridos, quando a Bíblia fala que no 3º dia Jesus Cristo ressuscitaria, ele ressuscitou antes de se completarem as 72 horas, porque no 3º dia ele já estava ressuscitado. Ou seja, passaram-se algumas horas do 3º dia, ele ressuscitou, e quando ele apareceu para os discípulos lá na estrada de Emaús, os discípulos disseram, hoje é o 3º dia. Mas eles estavam caminhando com Jesus sem saber que era Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas.
Abra sua Bíblia em Lucas e vejam a experiência de Jesus com os discípulos. Lucas, capítulo 24 de Lucas, capítulo 24 de Lucas, e o verso 19. Vamos ler o verso 18 em diante. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu? Eles estavam conversando com Jesus. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha subido ao Pai, porque ele subiu ao Pai no dia da ressurreição, que foi o dia 16, que era o dia das primícias. Jesus se apresentou ao Pai com aquela multidão que ressuscitou com ele no dia das primícias. Jesus não apresentou as primícias diante do Pai no santuário celestial no dia errado. O dia de apresentar as primícias era o dia 16. Por isso, queridos, Jesus ressuscitou no dia das primícias, subiu ao Pai e voltou. E agora ele estava caminhando com os discípulos de Emaús. Ele já tinha voltado do céu. E aqui diz, e respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele, que é Jesus, lhes perguntou: quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. Agora presta atenção no verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, ou seja, hoje, sobre tudo isso é já o terceiro dia. Eles estavam no terceiro dia. Queridos, Jesus não esperou terminar o terceiro dia para ressuscitar. Ele ressuscitou no terceiro dia, porque o primeiro dia da semana era o terceiro dia. Ele morreu na sexta, às 3 da tarde, permaneceu 24 horas no sábado na sepultura, ressuscitou na madrugada de domingo, por isso no terceiro dia, mas ele já tinha ressuscitado. As pessoas que dizem que Jesus Cristo teria que permanecer na sepultura 72 horas, porque são 3 dias, elas não entendem o pensamento bíblico. Não entendem. Assim também foi com Jonas. Jonas ficou na barriga do peixe, do grande peixe, 3 dias. Mas podem ter sido 28 horas, podem ser 29 horas, 30 horas, ninguém sabe. Mas foram 3 dias na contagem inclusiva. Mas tudo era milagre. O grande peixe foi um milagre. Foi um milagre de Deus. O permanecer vivo dentro da barriga do peixe foi um milagre de Deus. Queridos, milagres não se explicam cientificamente. Milagres não se explicam com leis físicas que nós conhecemos. Milagres, são inexplicáveis. Deus fez o milagre. Deus preparou este peixe. Deus fez que o peixe o engolisse. E Deus preservou a vida de Jonas no ventre do peixe. Deus conduziu o peixe até a praia. Deus fez com que ele vomitasse Jonas. Queridos, 3 dias foi o tempo em que Deus deu descanso para Jonas. Você está muito apressado, Jonas. Você está fugindo de mim. Você está correndo. Eu vou te dar 3 dias de descanso para que você medite em tudo em que eu pedi para você, na sua missão. E lá no ventre do peixe, Jonas teve tempo para pensar e meditar e orar. Por isso diz aqui que Jonas pensou. Abra sua Bíblia em Jonas, o capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Nós vamos ver agora o verso 1 em diante. Jonas, capítulo 2, verso 1 em diante. E orou Jonas ao Senhor seu Deus. Orou aonde? Dentro da barriga do peixe. Das entranhas do peixe, diz aqui. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno. A palavra inferno aqui, hebraica, é Seol. É as profundezas, é o abismo. Não está falando do inferno, do lago de fogo e enxofre. Não confundam as coisas. No hebraico, a palavra Seol, que é muitas vezes traduzida por inferno, no português, não se refere ao lago de fogo e enxofre. Se refere à sepultura, a um lugar escuro onde a pessoa está.
Jonas estava num lugar escuro, num abismo, lá no profundo do mar. Por isso ele diz, ele me respondeu do ventre do Seol, do abismo. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus ouve a voz. Deus queria ouvir a voz de Jonas. Deus criou toda esta situação para forçar Jonas a orar. Será que Deus tem que criar situações, forçar situações para fazer com que você ore? Para fazer com que você clame a Deus? Porque há pessoas que não têm tempo para orar. E Deus então faz com que elas parem. Elas ficam sem saída, num beco sem saída. E elas ficam às vezes paradas em cima de uma cama, dentro de um quarto de hospital. Deus às vezes paralisa a pessoa para que ela possa ter tempo para meditar, para orar, para conversar com Deus. Porque Deus quer conversar com você. Não é que Deus está fugindo e você está correndo atrás de Deus, não. Quem está correndo atrás de você é Deus. É você que está fugindo e Ele está correndo atrás de você, como fez com Jonas. E finalmente, Jonas não tinha para onde fugir dentro da barriga do peixe, ele só podia o quê? Orar. E ele orou. E Deus, que já estava querendo que ele orasse, Deus quer que você ore, Deus conversou com Jonas. Deus respondeu à oração de Jonas. E Deus fez com que o peixe o vomitasse na praia. Não para ele passear, não para ele brincar, porque nós não estamos brincando no planeta Terra. Você e eu nascemos nesta terra com uma missão. Jesus nasceu com uma missão. Você e eu somos filhos e filhas de Deus. Você e eu temos uma missão. Nós não estamos aqui brincando. Nós temos um inferno a evitar. Nós temos um céu a ganhar. Nós temos um povo a preparar para o céu, para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, missão cumprida. Comparada a qualquer cidade em Israel, Nínive era uma cidade enorme. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, eram necessários 3 dias para percorrê-la. Isso está aqui em Jonas capítulo 3. Abra sua Bíblia e vamos ler o capítulo 3, versos 1 em diante. E veio a palavra do Senhor segunda vez para Jonas. A primeira vez ele fugiu. Agora a segunda vez, ele estava bonzinho. Você pode pensar, bom, deste jeito até eu estaria bonzinho. Queridos, Deus permite situações para nos humilhar diante dele. Ele quer nos salvar. E ele sabe, se ele deixar você seguir o seu próprio caminho, você vai se perder. Então Jesus permite situações que nos forçam a correr para ele. Nos forçam a depender dele. São situações intencionais que Deus permite. Porque Deus fará qualquer coisa para salvar você. Mesmo quando Deus permite uma doença que faz com que você fique meses numa cama, Deus tem algum propósito de fazê-lo se aproximar dele, clamar por ele, agarrar-se na mão dele. Entenda desta forma, não fique revoltado com Deus. É o amor de Deus que se manifesta mesmo na hora do sofrimento. E veio a palavra do Senhor segunda vez para Jonas, dizendo: levanta-te e vai-te à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E agora? Jonas voltou a comprar uma passagem para fugir? Não, agora não. Agora Jonas estava humilde, estava tranquilo, submisso, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou até a cidade de Nínive. Eu não gosto deste povo, o Senhor já sabe disso. O Senhor já sabe, eu não gosto desse povo. Eu acho esse povo um povo perdido. Para mim não tem jeito esse povo. Para mim o melhor que fosse realmente destruído todo este povo de Nínive. Mas o Senhor está pedindo para eu ir lá, eu vou. Porque eu sou submisso ao Senhor. Mas eu não gosto deles. Eu torço pela perdição deles. Queridos, Deus não torce pela sua perdição. Jonas ainda não entendia a graça divina. Muitas vezes nós ainda não entendemos a graça divina. Porque uma graça divina que salvou Manassés, que matou filhos, queimou seus filhos a Moloque, que matou o profeta Isaías,
que fez feitiçaria, que fez bruxaria, que invocava os mortos, queridos. E Deus tocou no coração de Manassés e ele pediu perdão e ele foi perdoado e ele está salvo. Queridos, nós não entendemos a graça divina, mas Deus quer que nós entendamos. Deus olha todas estas religiões do mundo, hinduísmo, budismo, confucionismo, islamismo, judaísmo, todos estes ismos dentro do cristianismo. Queridos, Deus olha todas as religiões e Deus quer salvar, porque Jesus morreu por todos, mas Ele precisa de testemunhas. Deus precisa de testemunhas. Ele escolheu pregar o Evangelho através de agentes humanos pecadores. Deus precisou de um Elias, de um Eliseu, de um Daniel, de um Jonas. Deus precisa do Samuel. Deus precisa de você também. E agora, Jonas 3, verso 3. E levantou-se Jonas e foi à cidade de Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma mensagem direta, uma mensagem concisa. Em 40 dias, Nínive será destruída. Eu acho que, pelo que eu conheço de Jonas, a parte da pregação que Deus deu para Jonas pregar, não era só isso. Tenho certeza que a pregação que Deus deu para Jonas pregar não era somente ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Tenho certeza de que não era só isso. Mas só aparece isso aqui. Certamente Deus deu um sermão para Jonas pregar. Esta aqui era uma parte do sermão, mas era a frase que ele mais repetiu, porque o que ele mais queria era que Nínive em 40 dias fosse destruída. Mas, queridos, o verso 5 diz: e os homens de Nínive creram em Deus. Uau! Isso Jonas não esperava. Às vezes nós contemplamos cidades ímpias e achamos que todo mundo lá está perdido, que não tem jeito. Mas Deus tem pessoas sinceras lá dentro. Dentro de todas as igrejas, dentro de todas as religiões, existem pessoas sinceras, que estão clamando por Deus. Às vezes sem nem conhecerem a Deus, mas estão clamando pelo Criador do universo. Eles querem um lugar melhor. Eles querem um lugar onde não haja morte, não haja pandemia, não haja vírus. Eles querem um lugar onde não haja roubo, onde haja vida eterna. Eles querem um lugar que possa ser chamado de paraíso. Mas eles nunca leram na Bíblia. Eles não sabem que existe isso. Eles não conhecem este plano de Deus de novo céu e nova terra, conforme diz lá em Apocalipse 21. Queridos, Deus precisa de alguém que conte para eles as boas novas da salvação. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Você sabe que fazer jejum não é fácil, nem para mim, nem para você. Ficar sem comer dói o estômago. Dói o estômago. Não é fácil. Agora imagine para este povo que não era cristão, este povo que não amava a Deus, estavam fazendo jejum para alcançar graça e misericórdia de um Deus que eles nem conheciam. Mas eles fizeram, eles creram. E não somente o povo de Nínive. E o verso 6: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre cinza. O rei também se humilhou. Rei e povo se humilharam. Verso 7: e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Era um jejum não somente para os seres humanos, homens e mulheres de Nínive, mas também para os animais. E era um jejum de não comer coisas sólidas, frutos, alimentos, mas também de não beber água. Um jejum difícil, difícil. Verso 8: mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei reconheceu que havia pecado
que havia descaminhos, que existia violência e que precisava haver conversão. O rei reconheceu a necessidade da conversão e do arrependimento. E o povo também reconheceu. Verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eles creram na mensagem de Jonas. Às vezes, quando me convidam para falar a um certo grupo de pessoas, eu vou falar e às vezes sou tentado a pensar: será que vai adiantar? Será que alguém aqui vai ouvir? Será que esta semente está caindo num terreno fértil? Ou esta semente será comida pelos passarinhos, sufocada pelos espinhos? Ou essa semente que estou espalhando aqui vai cair num terreno pedregoso e não vai criar raiz nenhuma? Queridos, o nosso trabalho não é ficar pensando nas consequências. Nosso trabalho é cumprir com a missão, pregar o Evangelho. E o resto? O Espírito Santo fará a conversão. O Espírito Santo convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz João capítulo 16, verso 8. Isto é obra do Espírito Santo. As pessoas foram convertidas em Nínive. Verso 10. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Uma profecia condicional. Existem profecias que não são condicionais. Isso você vai ver lá. Em Daniel capítulo 2, em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11, capítulo 12. Você vai ver profecias que não são condicionais. Apocalipse, você vai ver ali a profecia das 7 igrejas, dos 7 selos, 7 trombetas. Não são profecias condicionais. Ou se o povo se arrepender, isso não vai acontecer. Não. As profecias que não são condicionais vão acontecer. Vão acontecer. Agora, existem as profecias condicionais. Se houver confissão do pecado, se houver arrependimento, não vai acontecer. Se Israel tivesse se arrependido e abraçado o Messias, eles não teriam desaparecido como nação escolhida. Não teriam. Era condicional. Mas eles não cumpriram, não abraçaram o Messias. Por isso foram rejeitados, não como indivíduos, mas são rejeitados como nação escolhida. Como indivíduos, os judeus podem se salvar, como você e eu nos salvamos, abraçando a Jesus como Salvador. Queridos, este é o Deus da Bíblia, um Deus de misericórdia. Jonas cumpriu com a missão, mas ele não ficou feliz com a missão. Ele teve sucesso, mas ele não ficou feliz com o sucesso. Deus queria ensinar Jonas a graça. Deus quer ensinar para você também a crer na graça divina. Na parte de quarta-feira, um missionário irado e inquieto. Quando você lê Jonas, capítulo 4, você percebe a insatisfação de Jonas. Abra sua Bíblia, Jonas, capítulo 4, versos 1 em diante. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. Ele não ficou um pouco chateado. Ele ficou muito chateado. Ele ficou muito deprimido. Ele ficou muito insatisfeito com o resultado da conversão e do arrependimento dos ninivitas. Queridos, como pode acontecer isso? Um profeta de Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, e não entendia a graça de Deus. Por isso, queridos, Deus queria salvar o próprio profeta. Quando Deus coloca você para salvar pessoas, Deus não está pensando só nas pessoas, Deus também está pensando em você. Você também precisa de salvação. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou muito ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Aqui ele falou uma grande verdade. Jonas falou uma profunda verdade. Ele entendia quem era Deus,
Ele conhecia que Deus era misericordioso, piedoso, longânimo, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Então por que ele estava ressentido? Porque ele, Jonas, não gostava dos ninivitas. Ele, Jonas, queria a morte dos ninivitas. Queridos, Deus deixou alguns exemplos na Bíblia de pessoas que você pode pensar que não deveriam ter sido salvas. Mas elas foram salvas. Porque Deus cobriu-os com a graça. Porque Deus vestiu-os com a justiça de Cristo. Deus terá no céu pessoas como Nabucodonosor, que fez tanta coisa errada, matou tanta gente, e Deus se revelou a Nabucodonosor várias vezes, até que finalmente Deus colocou Nabucodonosor num spa, o spa de Deus, e deixou Nabucodonosor no spa divino, não por 21 dias, 3 semanas, mas por 7 anos, só bebendo água e comendo capim, para que ele se humilhasse diante de Deus. O que é que Deus não faz para salvar uma pessoa? O que é que Deus tem que fazer para salvar você, meu irmão? Isto é graça, graça infinita. Jonas capítulo 4, verso 3, ele disse: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Geralmente, meu querido irmão, quando nós pedimos para morrer, nós não sabemos o que estamos falando. Elias não sabia o que estava falando quando disse: tire a minha vida, não sou melhor do que os meus pais, quero morrer. Jonas também não sabia o que estava falando: tire a minha vida, melhor é morrer do que viver. Ora, por que Jonas estava zangado? Por que Deus deveria tirar a vida dele? Só porque ele não queria assistir à salvação dos ninivitas? Só por isso? Só porque Deus deu para ele uma demonstração, uma mostra do que é a graça divina? Ele ficou zangado porque ele queria que eles morressem? Porque ele disse: em 40 dias Nínive será destruída. Mas ele esqueceu de que se eles se arrependessem, Deus não os destruiria. Queridos, aqui diz o verso 4: e disse o Senhor: é razoável, Jonas? É razoável esse teu ressentimento? Faz sentido? Isso que você está sentindo? Isso que você está pedindo para morrer? Faz sentido isso? É razoável este teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ainda estava torcendo pela destruição da cidade, é óbvio. Verso 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Era uma sombra muito boa que a boboreira estava fazendo sobre ele. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva. Deus tem um propósito, queridos, em tudo que ele faz. Na boboreira também. Quando Deus tira você da sua zona de conforto, porque Jonas estava numa zona de conforto, estava tranquilo, uma sombra fresca, numa zona de conforto, só esperando para ver o que ia acontecer. Deus tirou Jonas da zona de conforto, fez com que a boboreira morresse. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Outra vez, pela terceira vez, Jonas está falando em quê? Na morte. Por quê? Porque ele não estava aceitando o que Deus estava fazendo. Você precisa aceitar a graça de Deus, você precisa aceitar o jeito de Deus ser. Deus é Deus. Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Verso 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer,
que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Isto é graça divina. A graça de Jesus nos cobre. A graça de Jesus nos salva. Aleluia! Na parte de quinta-feira, uma rua de mão dupla. Eu convido você, querido, para ler comigo o que está em Lucas capítulo 9, versos 51 a 56. Abra sua Bíblia. Uma rua de mão dupla. Lucas capítulo 9, verso 51 em diante. Quando Deus nos dá uma missão profética, ou nos dá uma mensagem para pregar, Deus não está pensando somente nas pessoas que precisam ser salvas. Deus está pensando também na salvação do pregador. Você sabe que os salvos salvam? Os salvos salvam. Se aqueles que pensam estarem salvos não estão trabalhando pela salvação de ninguém, é melhor que você pense em que esta salvação não é certa. Se você não está envolvido na salvação de ninguém, é provável que você também não esteja salvo. Porque os salvos em Jesus Cristo, eles são possuídos pelo Espírito Santo. E eles vão testemunhar. Eles não vão conseguir se calar. O testemunho deles vai sair não somente pela voz, mas pelos poros, pelos olhos. As pessoas vão saber que você é de Jesus e quão precioso é Jesus na sua vida. Você vai transmitir isso, você vai revelar Jesus aos outros. Porque é impossível esconder a luz. É o que Jesus falou. Pode uma cidade, não é, uma luz, ser escondida? Não. Pode o sal não salgar? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Queridos, onde o sal está, ele salga. Onde a luz é colocada, ela ilumina. Não tem como esconder a luz ou a presença do sal. Por isso não tem como esconder a sua presença. Se você é de Jesus, os outros saberão que você é de Jesus. Por isso, meus queridos, eu digo que os salvos salvam. É uma rua de mão dupla. Jesus, ao pedir para que Jonas fosse a Nínive, estava pensando na salvação dos ninivitas? Sim. Mas estava também pensando na salvação do próprio Jonas. Ele não podia continuar alimentando o ódio contra os ninivitas. Ele odiava os ninivitas. Ele desejava a perdição deles. Como Deus pode salvar e levar para o céu alguém que tem ódio no coração? Deus pretendia a conversão também de Jonas. Deus coloca o amor dele no seu coração para que você ame as pessoas, para que você busque os perdidos, para que você os traga para os pés de Jesus Cristo. Aqui diz, olha, em Lucas capítulo 9, no verso 51 em diante, fala: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Estão vendo aqui o espírito de Jonas em Tiago e João? Tiago e João estavam alimentando o mesmo espírito de Jonas. Vamos matar esse povo aqui. Mas não é assim, queridos. Não é assim. Não é matar aqueles que não receberam as boas novas de Jesus. Por isso Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. O verso 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Queridos, hoje ainda existem Jonas que odeiam, hoje ainda existem Tiago e João que odeiam as pessoas, mas Deus quer que você ame as pessoas, dê a vida por elas, que você mostre através da vida que vive, das ações que pratica, das palavras que prega,
você precisa e eu preciso, nós precisamos mostrar a graça de Deus. É uma rua de mão dupla. Deus, ao planejar salvar Nínive, estava planejando salvar Jonas. E assim é hoje. Abra sua Bíblia na carta de Judas. Judas é a última carta, pertinho de Apocalipse. Ela só tem um capítulo. E aqui na carta de Judas, nós podemos ler aqui o verso 20, 21, 22. Leia comigo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que é que Deus quer? Que você se edifique, para que você seja construído. Mas aqui diz, edificando-vos a vós mesmos. Ou seja, não é uma outra pessoa que vai edificar você. Não é uma outra pessoa que vai construir você. Você constrói o seu caráter. Você é o construtor do seu caráter. Edificando-vos a vós mesmos. Se você não gosta do seu caráter, mude-o. Porque você está construindo o seu caráter. Jesus quer derramar o Espírito Santo sobre você, que vai ajudá-lo a construir o caráter. O caráter é a colheita da vida. Nós vamos levar esse caráter para o céu, ou para o lago de fogo e enxofre, porque o caráter não será transformado na segunda vinda de Jesus. Nós vamos ser revestidos de glória, sim. Nosso corpo mortal será revestido da imortalidade, seremos glorificados, mas o caráter continuará sendo o mesmo, é a colheita da vida. Por isso nós temos que construir o nosso caráter em cima da rocha, que é Jesus Cristo, da pedra, que é Jesus Cristo, queridos. E o Espírito Santo implanta em você todos os traços de caráter de Jesus, de tal forma que o seu caráter reflete o caráter de Cristo. Pessoas que olham para você dizem, ele é cristão, porque ele fala como Jesus, ele ama como Jesus, ele age como Jesus, reage como Jesus. Por isso os cristãos foram chamados de cristãos, porque a vida deles estava centrada em Cristo Jesus. Por isso aqui diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Nós temos que nos edificar, edificando outras pessoas também, falando bem delas, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Chama a minha atenção aqui nos versos 20 e 21, aqui está o trio celestial. Há pessoas que dizem para mim que não enxergam o trio celestial na Bíblia. Ora, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, aí está o trio celestial. E aqui, em Judas, verso 20, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Existe o Espírito Santo. Ele fala, ele convence, ele pode ser entristecido. Mas, queridos, não vamos discutir a natureza do Espírito Santo, que é um mistério, mas ele existe. E eu creio nele. Mas não discuto sobre a natureza, porque é um mistério. O silêncio é ouro neste assunto. Mas aqui diz no verso 21, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Está aqui o Pai. Conserve-se no amor de Deus, no Deus Pai. Aqui está falando do Espírito Santo, aqui está falando do Deus Pai. E no mesmo verso 21, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Estão vendo que no verso 20 e 21 está falando do trio celestial, orando no Espírito Santo, conservando-se no amor de Deus e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna? Pai, Filho e Espírito Santo, está aqui, claramente. Ah, mas como é que se explica? Não se explica, nós cremos. Eu não preciso entender para crer. Eu tenho é que crer, para um dia entender. Quando eu chegar no céu, eu vou entender plenamente como é a divindade. Mas por enquanto, eu creio nela. E ela se revela na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo. É o trio celestial. E aqui diz, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Nós temos que permanecer no amor de Deus, não no ódio, mas no amor de Deus. Conservar-se no amor de Deus não é algo que eu faço em um dia, é a obra da vida toda. Conserve-se no amor de Deus, amando as pessoas, amando a Jesus, hoje, amanhã, é um processo contínuo.
esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, crendo na misericórdia, crendo na graça divina que se manifesta a você, mas se manifesta também na vida do seu vizinho. É do islamismo, é do budismo, é do hinduísmo, é do catolicismo, é do protestantismo. A graça e a misericórdia de Deus se manifesta para todos. Ó, queridos, e aqui diz o verso 22, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Tenha compaixão daqueles que têm dúvidas. Duvidar não é pecado. Pecado é não buscar resposta para as dúvidas. Por isso, meus queridos, quando você vê nas pessoas dúvidas, busque solucionar as dúvidas, orar com elas, abrir a Bíblia, estudar a Bíblia com elas. Se disponha nas mãos de Deus, se disponha aí, onde queres que eu vá, Senhor? Quais casas, quais famílias o Senhor quer que eu vá, uma noite ou 2 noites na semana, estudar a Bíblia com elas? Mesmo quando eu tiro férias, queridos, mesmo onde eu estou estudando a Bíblia com alguém. Quando nós fomos visitar nosso filho que morava em McAllen, no Texas, permanecemos lá quase 3 semanas, nós estudamos a Bíblia com a família hispana, queridos, e Deus dá o dom de línguas também. E toda a família foi batizada. Nós temos que ter compaixão das pessoas. Nós temos que ajudar as pessoas que têm dúvidas, levando para elas o Evangelho, abrindo para elas a graça divina. Apiedai-vos de alguns, tenham compaixão de alguns que estão duvidosos. E agora o verso 23, e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Quando você salva uma alma, você libertou-a, você arrebatou-a do fogo, do lago de fogo e enxofre. Porque se você não buscar salvar as pessoas, muitas vão morrer e vão ser queimadas no final dos 1000 anos. No final dos 1000 anos vai ter o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso está lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Lá estarão os fornicários, os mentirosos, queridos, lá vão sofrer o dano da segunda morte, que é no lago de fogo e enxofre. Mas quando você está abrindo a Bíblia, quando você está indo à casa das pessoas estudar a Bíblia com elas, você está salvando alguns, arrebatando-os do quê? Do fogo. Tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Tenha misericórdia deles. Vamos usar de misericórdia, porque nós também precisamos da misericórdia de Deus. Queridos, Jonas não estava pronto para ter um vizinho ninivita no céu. Talvez a gente não esteja pronto para ter um vizinho que nós não gostamos como vizinho nosso no céu. Mas Deus quer nos ensinar através da vida e da experiência de Jonas que nós precisamos quebrar com os preconceitos e olhar para cada pessoa como filho, filha de Deus. Pessoas pelas quais Jesus morreu. E falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta que Deus quer ouvir de você, meu querido irmão, minha querida irmã, é esta, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Toca os meus lábios com a brasa viva do teu altar e batiza-me com o Espírito Santo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e que saiamos em busca dos perdidos para Jesus Cristo. Aqueles que estão salvos, eles planejam dia e noite salvar outros que ainda não estão salvos. Os salvos salvam. Que Deus te dê esta bênção, que Deus te dê a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.